Nicolas, Oi, só uma pergunta, vocês vão gravar essa live? vamos. Ela fica gravada no YouTube automaticamente, mas a gente também pode gravar por Ah, aqui. tá. Ah, tá ótimo. Tá bom. Obrigada. Que estamos ao vivo no YouTube. Agora vou tentar ligar pelo Facebook. Vou colocar um link no chat, vocês já podem compartilhar onde desejarem. Um momentinho. Ao vivo, queridos. Tá com vocês. Acho que a Thalita teve algum problema técnico aqui já. Vamos esperar por mais uns 5 minutinhos. Para quem está chegando agora, a gente está só esperando a Thalita retornar, que ela teve um probleminha técnico. Já damos início à nossa mesa de conversa. Senhoras e senhores, boa tarde. Pedimos que encontrem um lugar confortável em suas casas para darmos início à segunda roda de conversa da exposição curricular 2020.1 emergencial do curso integral de Museologia da Unirio, Pindorama, A Natureza Não Está à Venda. Essa mesa é parte da exposição Pindorama, A Natureza Não Está à Venda. Antes de começar, pedimos para nos acompanhar pelas redes sociais. É muito importante essa troca que nós temos por meio de lá, porque não é só o site à nossa disposição. Para compor a mesa com o tema Comedores da Terra, a economia liberal e a natureza como recurso, convidamos os seguintes palestrantes, a quem de antemão já agradecemos. Vladimir Sibila, professor da Escola de Museologia da Unirio, com bacharelado em Museologia Unirio, especializações lato sensu em Sociologia Urbana da UERJ e em Marketing UCAM, MBA em Gestão de Conhecimento e Inteligência Empresarial da UFRJ, mestrado IBICT e doutorado IBICT da UFRJ em Ciência da Informação, é líder do grupo de estudos de pesquisa do CNPq em Museologia, Território e Comunicação, GENTIC, coordenador do grupo de Museologia, Território e Sociedade, NUNTES, e pesquisador colaborador do Instituto de História Contemporânea, IHC, da Universidade Nova de Lisboa. Enara Echarte Munhoz, doutor em Direito Internacional, Público e Relações Internacionais pela Universidade Complutense de Madrid,
UCM, possui graduações em Ciência Política, especialização em Cooperação para o Desenvolvimento em Promoção e Gestão de ONG pela UCM. Atualmente é professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, onde coordena o GRISUL, Grupo de Relações Internacionais e Sul Global. Também é pesquisadora do Lab Mundo, IESP-UERJ, do Latitude Sul e do Instituto Universitário de Desarrollo e Cooperación da Universidade Complutense de Madrid, onde coordenou o mestrado em Cooperação Internacional e a área de publicações. Natália Esteves da Silva Gomes, jornalista, mestre em Comunicação e Territorialidades pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicações da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. Atualmente é pesquisadora do Observatório de Saúde e Mídia Regional do Espírito Santo, atuando no projeto Observatório de Saúde na Mídia Combate à Covid-19, PAPES. Também é integrante do grupo de pesquisa Observatório da Mídia, Direitos Humanos, Políticas, Sistema e Transparência, UFES. Como acadêmica, pesquisa sobre mídia, racismo e conflitos agrários em territórios quilombolas. E para representar o grupo de pesquisa de Relações Internacionais e Sul Global, GRISUL, é a Larissa Thomas Coelho. O GRISUL foi criado em 2014 na Escola de Ciência Política da Unirio, coordenado por Enara Etiarte Munhoz e André Coelho, que a Enara também está na mesa, né? E conta com a participação de uma vintena de pesquisadores. E tem por objetivo o desenvolvimento de pesquisa nas áreas de relações internacionais, política global e política externa, com foco especial na perspectiva do Sul Global. Nessas linhas de pesquisa são cooperação internacional para o desenvolvimento e direitos humanos, relações internacionais da América Latina, atores e agendas políticas externas brasileiras, atores e redes transnacionais, movimentos sociais globais e migrações transnacionais. Larissa Thomas Coelho é advogada, mestre em Direito, Políticas Públicas e Sustentabilidade pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, integrante de Pesquisa em Relações Internacionais do Sul Global, GRISUL. Para a mediação da mesa, contamos com Rayal Arutupuri, indígena do povo Puri, doutor em Antropologia pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, com graduação em Direito pelo Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste e especialização em Direito Internacional e Comex pela Universidade Positivo. Trabalha desde 2015 como assessora técnica voluntária na área jurídica e antropológica na Federação dos Povos Runicuim do Acre, FEPAC, e atualmente exerce a função de antropóloga no Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto do Rio Juruá, de Sei-Arge, no Acre. Atuou também durante 8 anos no MAI UFPR, no desenvolvimento de ações de cunho educativo e inclusivo, elaborando métodos, metodologias e materiais visando a difusão e valorização do conhecimento tradicional indígena e dos povos tradicionais nas escolas. Recentemente, junto a seu povo, integrou o coletivo curador, responsável pela criação do Centro de Memória do Povo Puri, CMPP, espaço virtual destinado à pesquisa, difusão e valorização e retomada da cultura Puri. Passamos agora a palavra para Rayal. Boa tarde a todos. É um prazer estar neste local hoje, né, recebendo e mediando essa conversa tão importante, com uma temática de extrema importância e que tende a contribuir para este debate voltado, né, para a discussão a respeito não apenas da questão museológica, mas principalmente para tratar de um tema de alta relevância nos dias atuais, que é exatamente as formas como se dá o uso e a própria apropriação da terra em termos não como um valor material, mas como um valor espiritual e humano. Eu quero desejar a todos que estão acompanhando um excelente debate
e agradecer essa oportunidade que me foi dada de mediar esta mesa. E gostaria de chamar o pesquisador Vladimir para fazer a sua fala. Cada palestrante terá um total de 15 minutos de fala, e em seguida nós vamos, assim, e ao final nós iremos abrir para as perguntas daqueles que estão assistindo. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Nesse momento caótico em que seguimos vivendo no Brasil e no mundo, eu não poderia iniciar a minha fala sem antes parabenizar o esforço de todos vocês em seguir trabalhando para produzir mais uma exposição curricular e sem deixar também de me solidarizar com aqueles que, por quaisquer motivos, não puderam estar com vocês nesse processo. Gostaria também de agradecer o convite para participar dessa mesa tão desafiadora para um museólogo, intitulado Os Comedores da Terra, a Economia Liberal e a Natureza como Recurso. Como gancho para minha fala, eu queria pegar uma notícia, mais ou menos recente, sobre esse bem tão necessário à vida, que é a água, hoje tão crucial aos esforços de prevenção contra a Covid-19, mas também tão necessário aos empreendimentos dos comedores da terra. Trata-se do fato de que a água virou commodity, como o ouro, a prata, o petróleo, e desta forma foi comercializada em contratos futuros na Nasdaq, uma das duas bolsas de valores dos Estados Unidos e uma das mais importantes em todo o mundo. Conforme matéria do Estadão, do dia 9 de dezembro passado, que vocês devem ter tomado conhecimento, para Tim McCart, head global de índices e investimentos alternativos do CM Group, a empresa detentora dos contratos negociados, 2 bilhões de pessoas vivem em países com problemas de acesso à água e quase 2/3 da população mundial poderão sofrer com a falta de seu abastecimento dentro de 4 anos. Um quadro caótico que só faz aumentar a importância da ideia de gerenciamento de riscos associados à água. Agora, com um índice na Bolsa, como apontam as notícias daquele acontecimento, grandes consumidores do recurso, como o agronegócio, poderão se proteger da flutuação do preço do líquido e também medir sua disponibilidade no mercado. Já os especuladores poderão apostar contra ou a favor da volatilidade em busca de lucros. Cada contrato futuro representa 12,3 milhões de litros aproximadamente, mas é importante que se diga que quem fez o investimento não vai necessariamente receber o recurso físico, mas sim a garantia de que detém um certo volume do recurso. Vale frisar também que o índice, cujo código é curiosamente NQH2O, está relacionado em princípio apenas à água comercializada na Califórnia. O problema, no entanto, é que se abriu um precedente importante e esse valor poderá passar a ser usado como referência para os mercados de água no resto do mundo. E como museólogo, enquanto museólogo, poderia refletir sobre uma notícia dessas? Primeiramente, acho que lembrando o fato de que a água é reconhecida pela ONU como direito fundamental do ser humano desde 2010. Um reconhecimento que se baseia em um conjunto de encontros e normativas internacionais, como a Declaração de Estocolmo, de 1972, fundamental por introduzir no universo jurídico internacional o conceito de direito ambiental, a Conferência de Dublin, realizada 20 anos depois, encontro que apontou a existência de sérios problemas relacionados à disponibilidade hídrica e estabeleceu princípios para a gestão sustentável da água. A Rio 92, também chamada de Cúpula da Terra, evento que, entre outras coisas, contribuiu para que ocorresse uma ampla alteração conceitual no processo de planejamento e gestão dos recursos hídricos, reconhecendo-se a água doce como recurso finito e indispensável para a sobrevivência de todas as espécies, ou, por fim, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+10, realizada em 2002, na cidade de Joanesburgo, onde se discutiu como a privação da água interfere em uma vida digna, reconhecendo-se seu acesso como uma necessidade básica dos povos.
Num segundo momento, como museólogos, poderíamos extrapolar essa dimensão jurídica e moral e pensar sobre o assunto, então, em termos de uma eventual patrimonialização e salvaguarda, quem sabe. Afinal, o patrimônio, uma das matérias-primas da museologia, é normalmente associado à ideia de valor, seja ele venal ou simbólico. Patrimônio é tanto aquilo que eu lanço em minha declaração de imposto de renda, quanto o que eu lanço em um livro de tombo de um museu. É tanto o que está registrado nas planilhas de uma empresa estatal ou comercial, quanto o que registramos nos meandros de nossas memórias e corações. Se a água é esse bem tão precioso e insubstituível, talvez empreender esforços para uma patrimonialização generalizada, um tipo de patrimônio comum da humanidade, alvo de um esforço global de salvaguarda, talvez pudesse ser um caminho de ação possível para os museólogos. O problema é que patrimônio não é apenas uma questão de valor, mas é também uma questão de propriedade, como depreendemos da própria etimologia da palavra. Patrimônio, para os romanos, era o conjunto de bens de que podia dispor o pater familias, ou seja, tudo aquilo que ele podia legar por testamento. Embora antiquíssimos, patrimônio e propriedade são conceitos que foram reformulados com o passar dos séculos, ganharam especial destaque na modernidade liberal, sobretudo a palavra propriedade, que no momento é a que está mais me interessando. Como a museologia que persigo tenta dialogar com a filosofia política, se voltarmos então aos fundamentos, se pegarmos, por exemplo, o filósofo inglês John Locke, um dos fundadores do liberalismo no século XVII, temos que um dos alicerces desse ideário é o individualismo. A teoria moderna, ao contrário do pensamento clássico, não partirá da polis como comunidade de homens livres, mas partirá do indivíduo isolado como portador de direitos naturais anteriores à sua sociabilidade. A comunidade, no sentido moderno, não é mais a congregação dos que estão dedicados ao bem comum, mas, ao contrário, dos que estão em busca de seus próprios interesses. O indivíduo isolado, não a comunidade, portanto, passa a ser o eixo fundante de toda a reflexão moderna. A propriedade, formulada por Locke como um direito natural fundamental que antecederia a própria instituição da sociedade civil, aparece assim no centro gravitacional dos direitos desse indivíduo, podendo, no limite, todos esses direitos serem reduzidos a ela. Porque o que vemos em seus escritos é a passagem histórica de uma concepção proprietária comum, coletiva, em que todos são coproprietários, porque Deus, o mundo a toda, Deus deu o mundo a toda a humanidade, para uma concepção proprietária privada, na qual algo é de alguém, a qual se atribuiria, a partir desse momento, um caráter universal. Para Elza Boatot, professora da Faculdade de Direito da USP, o conceito de propriedade ainda sustenta a lógica da acumulação no século XXI, e as grandes questões do nosso século ainda se apoiam na clássica questão posta por Locke. Quem pode ser proprietário? No entanto, os problemas do século XXI apontam para outra questão. Quais bens podem ser apropriados? E aqui voltamos à água, esse bem de uso comum do povo, um item tão necessário à vida, a prevenção contra a Covid-19 e as atividades dos comedores da terra, que muito provavelmente será para o século XXI o que foi o petróleo para o século XX, o artigo que determina a riqueza e o poder das nações. Diante disso, creio que a discussão em torno de algo tão fundamental possa passar, sim, pelas normativas internacionais, pelas questões envolvendo sua apropriação ou mercantilização, ou até mesmo o sonho de uma eventual mega patrimonialização, mas não deve se reduzir a elas, porque tais encaminhamentos não nos levam ao cerne do verdadeiro problema. E aqui eu me alinho ao procedimento metodológico do militante e pesquisador autônomo italiano Didier Rogero, diante daquilo que a literatura especializada chama de o comum, que tanto pode ser a água como pode ser a cultura, se quisermos olhar para outras instâncias ao nosso redor. Tratar o comum apenas como um bem ou recurso que deva ser protegido da investida capitalista baseia-se na compreensão de que o lugar do conflito, o lugar do antagonismo é tão somente o mercado e, em decorrência, a mercantilização de tudo, quando, na verdade, o cerne do problema reside na exploração e nas relações sociais de produção. Precisamos ir além
e deslocar a centralidade das relações de propriedade para as relações de produção. Ou seja, não basta discutir a propriedade, é preciso discutir todo o modo de produção. Talvez com isso consigamos buscar, consigamos inventar, consigamos lutar por outras modernidades possíveis, por outros modos de produção e outras sociabilidades que não apenas aquela da modernidade liberal dos comedores da terra, da natureza como recurso. Obrigado. Bom, muito obrigada, professor Vladimir, pela sua fala. Eu vou deixar os comentários para o final. E... Peraí. Vou chamar a próxima palestrante, né, debatedora, a Natália. Por favor, pode iniciar. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, sim. Bom, eu quero começar também agradecendo pelo convite e parabenizando todos os docentes e discentes do curso de museologia. Sem dúvida nenhuma, o ano de 2020 foi um ano muito desafiador em diversos aspectos, e principalmente para nós que estamos na academia, essa necessidade de continuar as nossas pesquisas, continuar os nossos projetos, e ainda que distante, de forma remota. Então, parabéns a vocês e principalmente parabéns pela escolha do tema. É um tema, sem dúvida nenhuma, cada vez mais urgente e necessário para a nossa existência enquanto seres humanos. Eu vou trazer um pouco para vocês das pesquisas que eu venho desenvolvendo. Eu sou do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo, e ao longo de 2018, 2019 e um pedacinho de 2020, eu desenvolvi e concluí a minha dissertação de mestrado, onde eu trabalho a questão dos conflitos agrários em territórios quilombolas. No Espírito Santo, nós temos sediada a maior empresa produtora de eucalipto do mundo, né, a líder mundial na produção de eucalipto, que é a Suzano, que é uma empresa que começou como Aracruz Celulose, virou Fibria e atualmente é Suzano. Então, a minha intenção enquanto jornalista era identificar como esses conflitos que acontecem, especialmente na região norte do Espírito Santo, nas comunidades quilombolas do grande território quilombola do Sapé do Norte, eles são representados na mídia local, no jornalismo local. São mais de 50 anos de conflitos agrários, e ao longo dessas mais de 5 décadas, a população quilombola, os quilombolas, eles vêm sofrendo, além de um processo de expulsão do seu território, de aprisionamento do seu território, eles vêm sofrendo um processo de criminalização por parte do agronegócio e de silenciamento e invisibilidade por parte do jornalismo local e dos grandes conglomerados de mídia. Então, uma coisa para a gente começar, e que eu acho extremamente importante da gente falar, é que a concentração da propriedade fundiária que caracteriza a economia nacional, ela gera conflitos no campo e promove disputas sangrentas pelo espaço. Por isso é tão importante pensar que as disputas pelo espaço, dentro da lógica capitalista, estão intrinsecamente ligadas às territorialidades produzidas pelos agentes em conflitos. Pode passar, por favor. É importante compreender como os discursos construídos pela mídia, aqui especificamente pelo jornalismo, são capazes de
redesenhar a cartografia do mundo coletivo, construindo visões hegemônicas que projetam o agronegócio como sendo o modelo de produção mais eficiente para a elevação da economia brasileira, enquanto silenciam questões importantes. Pode passar, por favor. E aí, como resultado, nós temos os conflitos no campo, a degradação ambiental, o desmonte da agricultura familiar e a expulsão de comunidades tradicionais de territórios seculares, como são os povos indígenas e quilombolas. Pode passar, por favor. E aí, aqui eu vou passar bem rapidamente, só a questão do conceito do agronegócio, né? O agronegócio faz uma referência a um termo norte-americano de agrobusiness e surgiu na década de 50 para designar as relações econômicas entre o setor agropecuário, a indústria, o comércio e o setor de serviços. É um termo originário das áreas de administração e marketing e que acabou se consolidando muito fortemente graças ao papel da mídia. Pode passar, por favor. E a partir da década de 90, o termo começou a ganhar força e espaço, e nos anos 2000 a palavra agronegócio já era comum, tanto no linguajar acadêmico quanto no jornalístico e político. No Brasil, o agronegócio faz referência a processos bem heterogêneos, marcado por diferenças setoriais e regionais, mas que também é de grande homogeneização e imposição de regras internacionais. Aí eu trago a Chan, pesquisadora da Unesp, e trago uma fala dela que representa bem essa questão, essa definição do agronegócio, que representa quase sempre uma aliança de classe que associa latifundiários, empresas transnacionais, capital financeiro e mídia burguesa com forte apoio de políticas de Estado. E agora eu vou começar a falar um pouquinho da minha área de pesquisa. Eu pesquiso o grande território quilombola do Sapé do Norte, que é um território formado por 39 comunidades, está localizado no extremo norte do Espírito Santo, nos municípios de São Mateus e Conceição da Barra. A formação dos quilombos do Sapé, ela data do século XIX, ainda na época, forjada ainda na época do período da escravidão, como forma de resistência ao regime por forma de rebeliões e fugas dos povos escravizados. Só para vocês terem uma ideia, até a década de 1970 existiam cerca de 10 mil famílias quilombolas vivendo no grande território do Sapé do Norte. Pode passar, por favor. E aí, para vocês terem uma ideia, esse é o mapa do Espírito Santo, e os territórios quilombolas do Sapé do Norte estão localizados já quase na divisa com a Bahia, ali em São Mateus e Conceição da Barra. E de acordo com uma estimativa do INCRA, até a década de 70, o território ele compreendia uma área de 300 mil hectares de terra. Atualmente, esse mesmo território quilombola, com as 39 comunidades, ele ocupa apenas 10 mil hectares. Pode passar, por favor. E aí, para a gente compreender esse início de conflitos, né, a partir das décadas de 60 e 70, o governo militar começa um processo de modernização da agricultura brasileira, também conhecido como modernização conservadora. E é justamente a partir desse momento que a história dos moradores das comunidades quilombolas do Sapé do Norte começa a mudar. Naquela época, o governo do estado do Espírito Santo declarou as terras da região norte como sendo devolutas, ignorando completamente a existência dos povos indígenas e povos quilombolas e abrindo espaço para a instalação de grandes projetos desenvolvimentistas de produção de carvão e de celulose. Esse processo, além dos impactos na rica biodiversidade local, significou a expropriação da terra, da água, do alimento e dos medicamentos e dos demais elementos que sustentavam a prática do campesinato negro, base da existência das comunidades tradicionais quilombolas do Sapé do Norte. O quadro foi decisivo para o surgimento da especulação imobiliária e a instalação das empresas de celulose na região. Esse processo gerou um grande êxodo, provocando a saída de muitos moradores da região, com o intuito de buscar outras possibilidades de vida. Como eu falei anteriormente, nós tínhamos no grande território do Sapé do Norte, até a década de 70, 10 mil famílias instaladas, vivendo sob a prática do campesinato. Hoje nós temos pouco mais de 1.000 famílias
porque além da redução significativa do território, existiu também todo esse processo de impacto na biodiversidade. A gente sabe que a monocultura do eucalipto é uma monocultura que promove um processo de desertificação do solo. Então, aqueles que resistiram e que continuam hoje, além de viver sob constante ameaça, eles também não conseguem mais tirar apenas da terra o seu sustento, porque houve um processo de ressecamento das nascentes, o solo ficou extremamente empobrecido, eles precisam conviver constantemente com o despejo de agrotóxico, né? O despejo o lançamento do agrotóxico é feito por meio daquelas aeronaves, então, que é despejado literalmente em cima da população quilombola e não apenas sobre o território. Pode passar, por favor. E aí, hoje, a grande responsável pelos conflitos nessa região é a Suzano, que, como eu falei, é uma empresa que surgiu na década de 70, uma empresa 100% nacional naquela época. Foi fundada em 1972, graças aos incentivos do Executivo Capixaba, que doou 10 mil hectares de terra, onde iniciou o seu plantio de eucalipto. A partir dessa concessão, a Aracruz Celulose não cessou de estender seus domínios, incorporando de forma ilícita em seu território áreas de índios, de quilombolas, poceiros e de pequenos lavradores. Para vocês entenderem, a fábrica da Suzano ela está instalada no município de Aracruz, que é bem mais próximo da região metropolitana da capital. A área onde os quilombolas estão instalados é a área onde ficam os plantios de eucalipto. Então, que é bem mais ao norte, quase em divisa com a Bahia, e ali nós temos não apenas plantações da própria Suzano, mas também muitas outras empresas e também fazendeiros que plantam para abastecer a unidade fabril. Pode passar, por favor. E aqui eu fiz questão de trazer uma fala quando a gente traz essa questão da importância do processo do solo, e vocês que trabalharam muito bem isso na exposição, com uma fala do Ailton Krenak, que fala que não dá para a gente simplesmente dissociar a natureza da nossa vida. E aí teve uma fala dos quilombolas no seguinte sentido: a luta pelo reconhecimento de nosso território é, portanto, essencial para a continuidade de nossas comunidades. É a partir da terra que produzimos e reproduzimos nossa existência, que garantimos a produção de alimentos, seja para consumo próprio ou para comercialização, que colocamos em prática as nossas tradições, conservamos nossa cultura, criamos relações com o outro e com o meio que vivemos. Pode passar, por favor. E é importante a gente frisar que o direito à terra ele é reconhecido às comunidades quilombolas desde 1988. O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais, ele garante aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras o reconhecimento da propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos. E aí, quando a gente pensa nessa questão do reconhecimento, quem faz o reconhecimento de territórios quilombolas era o INCRA e a Fundação Palmares. Hoje, quem tem tido a oportunidade de acompanhar um pouco o que tem acontecido no executivo do nosso país, hoje a Fundação Palmares ela virou mais um gabinete do ódio e de desmonte de lutas e conquistas que há anos vêm sendo trabalhadas com o objetivo de garantir a manutenção dos direitos. Então, o reconhecimento e a titularidade dessas comunidades quilombolas ele está parado. Então, tem muitas comunidades que já entraram com o processo há anos e que estão com esse reconhecimento parado, o que dá brecha para que o agronegócio, para que empresas continuem invadindo os territórios quilombolas e expulsando as comunidades do local, ainda que isso seja um direito reconhecido pela Constituição de 1988. Atualmente, pouco mais de 1.200 famílias vivem nas comunidades quilombolas do Sapé do Norte. Além da perda do território, os descendentes dos negros escravizados ainda convivem com violência por parte das empresas e da polícia. São criminalizados quando tentam retomar seus territórios e têm as suas lutas silenciadas pela mídia. Dentro da minha pesquisa, eu analisei 2 anos, eu analisei o ano de
2009 e 2010. O ano de 2009, porque foi um ano onde o INCRA emitiu uma portaria reconhecendo boa parte dos territórios da região norte como territórios quilombolas, e a partir daquele momento começou um intenso processo de conflito, de criminalização e de perseguição de lideranças quilombolas, ocasionando a prisão de muitas lideranças e da morte de tantas outras. Então, e a gente percebe que existe, por parte dos estados, uma tendência enorme de garantir a manutenção de poder dessas instituições do agronegócio, principalmente do agronegócio de capital internacional, e eles entram e mandam cumprir e mandam prender quilombolas, às vezes a maioria das vezes, sem nenhum motivo, sem nenhuma comprovação de nenhum tipo de crime, e acabam despendendo grandes esforços no sentido de criminalizar esses povos, e, no caso, a mídia acaba construindo narrativas e construindo discursos que trabalham com o objetivo de manter, de garantir a manutenção desses poderosos e da agropecuária e dos líderes da bancada ruralista no poder. Pode passar, por favor. O discurso produzido pelo jornalismo brasileiro em favor do agronegócio, discutindo uma tendência da mídia em atuar em favor das elites agrárias no Brasil, promovendo o agronegócio como modelo econômico de salvação do país. Os agendamentos dos temas, os discursos e as narrativas construídas pelos veículos de comunicação revelam um caráter partidário e parcial. E aí, só para embasar essa fala, nos meus 2 anos de pesquisa para o mestrado, todas as vezes em que saíram notícias, textos relacionados aos conflitos em território quilombola, em nenhuma das matérias qualquer quilombola ou qualquer agente identificado como representantes deles foi ouvido. Os quilombolas eram representados como criminosos, invasores, mas não era dado a eles o direito de resposta ou o direito de fala. Por outro lado, o número de matérias produzidas sobre agronegócio, e sempre com temáticas de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, o que acaba por construir um discurso para quem está lendo, para quem está ouvindo as matérias, realmente de criminalização das comunidades quilombolas e de exaltação do agronegócio. Pode passar, por favor? Era isso a minha fala, e eu fico aberta para perguntas que venham surgir no final. Obrigada. Muito obrigada, professora Natália. E, assim, quero parabenizar pela fala, e diria que nesse momento em que estamos vivenciando, né, o início da vacinação ao Covid-19, nós estamos também vivenciando, e por isso eu diria que a sua fala é de extrema relevância, estamos também vivenciando mais um cerceamento de direitos, tanto aos povos indígenas como às comunidades quilombolas, que foram colocados de fora do grupo prioritário para a vacinação, quando sabemos que é uma população extremamente vulnerável. E, mais uma vez, vamos salientar que para que quem quiser fazer perguntas pode fazer no chat, e vou passar a palavra para Enara fazer a sua fala. Oi, boa tarde. Eu queria começar agradecendo o convite para participar desta jornada, dessa mesa, e parabenizar a organização e a escolha do tema também, né? A natureza não está à venda.
Desde o GRISU, que é o Grupo de Pesquisa em Relações Internacionais e Sul Global, que eu coordeno na Escola de Ciência Política da Unirio, nós estamos trabalhando com a defesa da natureza e, concretamente, com os impactos socioambientais do extrativismo, que é o modelo econômico primário exportador existente historicamente na América Latina até os dias de hoje, que tem muito a ver também com o que a Natália estava conversando. O extrativismo é uma modalidade de acumulação que é caracterizada por uma exploração em grande escala de recursos naturais, destinados essencialmente à exportação. E, além de implicar uma inserção periférica dos países da América Latina na economia global, o extrativismo também tem profundas consequências sobre os territórios, os ecossistemas, as vidas e os corpos dos seus habitantes, principalmente indígenas, afrodescendentes, camponeses e mulheres. E são justamente as resistências e alternativas propostas por estes coletivos que serviram de guia e de inspiração à nossa pesquisa, Pacha Defendendo a Terra, que trabalha justamente com extrativismo, conflitos e alternativas na América Latina e no Caribe. Essa pesquisa vai ser apresentada pela Larissa Tomás Coelho, porque as nossas pesquisas no GRISU são sempre pesquisas coletivas, e por isso são as próprias pesquisadoras que vêm fazendo a apresentação desses materiais nos mais diversos espaços, em escolas públicas do Rio de Janeiro, em encontros de lideranças comunitárias, em congressos, em jornadas de iniciação científica. Nesse sentido, eu termino aqui essa brevíssima apresentação, agradecendo de novo a oportunidade de participar deste evento para poder continuar visibilizando não só o nosso trabalho, mas principalmente estas resistências ao extrativismo, que podem também ser consideradas parte de um movimento mais amplo de justiça climática, tão necessária nos tempos que estamos vivendo, em que uma transição ecossocial é cada vez mais urgente. Então, deixo a palavra com a Larissa, que vai fazer uma apresentação mais concreta dessa pesquisa da Pacha Defendendo a Terra, e termino a minha brevíssima participação aqui. Então, vamos abrir já a fala para a Larissa. Muito obrigada, professora Inara. Boa tarde, estão todos me ouvindo? Tá tudo certo? Primeiro, eu gostaria de dar a oportunidade e o espaço aqui para a gente apresentar a nossa pesquisa. E esse foi um dos grandes nortes da nossa pesquisa, um dos grandes objetivos é levar ela a vários espaços, não deixar ela presa só no mundo acadêmico, mas que ela fizesse a diferença. E a Pacha, a nossa cartilha, ela é a menina dos nossos olhos, assim, o nosso trabalho mais recente. E é uma cartilha, ela foi feita em formato de cartilha justamente para ser um acesso muito mais fácil, levada a mais espaços, de uma forma mais global. Ela está, inclusive, disponível em inglês e em espanhol. São 2 anos de pesquisa, vou até pedir para o Nicolas abrir depois os slides que eu mandei, porque a cartilha traz muitas imagens que eu acho bastante interessantes, imagens até que o próprio GRISU fez, com base nos dados que a gente tinha e foi coletando. Então, 2 anos fazendo essa pesquisa. Foi de 2015 a 2017, e dessa pesquisa surgiu a Pacha. E o que é a Pacha? A Pacha, ela traz conflitos da América e Caribe sobre o extrativismo, conflitos dos povos das minorias, indígenas, quilombolas, negros de uma forma geral, mulheres, vários eixos. E pode passar, Nicolas, por favor. Bom, essa é a cartilha.
é a capa e a contracapa dela. Está disponível no site do GRISUL para todo mundo acessar. Eu vou falar um pouco dela aqui para deixar todo mundo com gostinho para poder ir lá e acessar nossa cartilha. Pode passar, Nicolas, por favor. E qual foi o contexto da criação da Pátia? Como está aqui no slide, a gente pode observar que 3 a cada 4 assassinatos de defensores de direitos humanos aconteciam nas Américas, especialmente na América Latina e Caribe. De acordo com o Global Witness, em 2017, a América Latina é a região mais perigosa para defensores dos direitos humanos e meio ambiente também. E 117 dos 197 ambientalistas assassinados morreram nessa região. Então, isso foi um dado que nos chocou muito, nos chamou bastante atenção, e a gente sentiu a necessidade de pesquisar, de trazer isso à tona, trazer e colocar luz nessas questões. Isso precisava ser debatido, precisava ser analisado. E a nossa fonte de dados foi o EJ Atlas, Environmental Justice Atlas. Quem quiser pesquisar e dar uma olhadinha também é muito bacana. Ele mapeia os conflitos ambientais de uma forma global. E nós, mapeamos na época... Pode passar, Lucas, por favor? Porque na época da pesquisa, eram menos de 3.000 conflitos. Quando eu atualizei no ano passado, isso em novembro do ano passado, já eram 3.296 conflitos. E acho que está no próximo slide, mas não precisa, não. Agora, atualmente, eu pesquisei isso ontem ou anteontem para atualizar. Já passou de 3.300. Então, estão aí o tempo todo, só que não são visibilizados e não ganham. Inclusive, até é uma questão que a Natália falou, que eu achei muito interessante, porque nas nossas pesquisas, o que a gente sentia era, inclusive, uma falta de mídia, mas uma falta de mídia no sentido de uma real situação, mostrar essas pessoas como vítimas e não taxar como vândalas, que é o que acontece na maioria dos casos. E muitas das vezes, muitos dos conflitos, a gente tinha dificuldade de encontrar dados midiáticos, enfim, de entrar em contato com esses povos e comunidades, era muito difícil. Então, a gente vê também que existe um trabalho da mídia para invisibilizar, né? Ao invés de visibilizar. Bom, assim, vou falar também, isso aqui é mais ou menos mais expositivo mesmo. E essas teorias, né, existem sobre a questão de exploração ambiental e povos, e, enfim, todas elas, uma não anula a outra, isso não é uma evolução, todas elas convivem entre si. Mas a que nós adotamos é a chamada ecologismo dos pobres, que é uma teoria criada pelo Juan Martínez Alier, que fala justamente da questão, por que existe tanto conflito aqui na América Latina? Por que nós temos tanto esse problema? E ele coloca isso de uma forma muito didática, ele é um economista, inclusive, ele percebeu e trabalhou essa técnica no sentido de que nós aqui da América Latina, por mais que tenha acabado as colônias, né, nós não somos mais colônias dos países do norte, porém, dentro da economia global, nós ainda estamos em situação de periferia. Nós ainda somos aqueles que doamos a prima e somos utilizada até sangrar para poder fornecer para os grandes países os insumos que eles necessitam. Os grandes países, como se eles se chamam, porque nós somos grandes países também, e muito, muito grandes. E, enfim, é muito complicado essa relação colocada no contexto global de exploração, nós sejamos países diferentes, só se agravou. Então, nós estamos explorados pelos países do norte, os países mais ricos, países que detêm mais tecnologia, e ficamos numa situação de periferia. E é por isso que nossa região tem o maior número de conflitos ambientais. Como eu falei, passaram de 3.000, enfim, até 2021, no caso, eram 3.304. E desses 3.344, que atualmente, né,
número, antes era menos, mas nós selecionamos 259 conflitos ambientais, e desses 259, nós escolhemos 10 que estão na cartilha. Foi muito difícil peneirar e escolher os mais emblemáticos, mas nós resolvemos, com base no que a gente estava estudando dos casos, juntamente com a base teórica, fizemos uma matriz para poder encontrar os que nós pudéssemos encaixar no conflito. Então, nós temos o conflito ambiental, puramente, e nenhum deles exclui o outro. O conflito que tem a matriz ambiental, que nós apresentamos no eixo ambiental, ele também conta, e ele tem tudo a ver com o que fala da população negra, com o que fala da população indígena, o que fala sobre o eixo de mulheres, que eu acho incrível, ele é maravilhoso, assim, todo mundo deveria ler, não fazendo propaganda já da cartilha, mas é um eixo muito bacana. Todos eles conversam entre si. Eu pegou esses casos, pegando o que cada um deles chamava mais... E pode passar, Nicolas, por favor. E os eixos são esses. Eu vou falar rapidamente, né, que a gente tem tempo, mas, assim, o primeiro eixo é de extrativismo e deslocamento forçado. Pode passar, Lucas. O segundo é luta e resistência das mulheres. A forma como as mulheres protagonizaram e resistiram à invasão por empresas e exploração até estatal. Pode passar, Lucas. Ou Lucas, Nicolas. A luta e resistência dos povos afrodescendentes. Esse é um outro eixo. Dos povos indígenas também. As imagens que eu estou colocando aqui são todas reais, são relacionadas ao conflito que pesquisamos na cartilha. Pode passar, Nicolas, por favor. A gente traz o caso da Vale. Quando nós pesquisamos o caso da Vale, ainda não tinha acontecido Brumadinho. E foi logo, assim, foi uma coisa muito bizarra. E a gente já tinha trazido a questão da Vale como muito grave. E logo em seguida veio Brumadinho, enfim, aquela tragédia. Pode passar. Falamos também em questão de criminalização dos protestos dos defensores da terra. Isso, na verdade, vai ser até um pontapé para a nossa próxima pesquisa, que vai ser, na verdade, sobre criminalização desses protestos. Como eu falei, para deixar de ver esses defensores como vândalos, apenas como são taxados, só quando eles se rebelam é que aparece na mídia, eles aparecem com uma imagem muito manchada, e criminalizada, e é o que interessa ao Estado, e é o que interessa ao capitalismo selvagem, e, enfim, isso é uma maneira de invisibilizar e diminuir a importância dessa resistência. Pode passar, Lucas? Ou Nicolas, desculpa. Além do extrativismo, sobre construções de alternativas, a gente traz também na cartilha não só a questão da como resistência ela em si mesma, mas como uma forma também de criar alternativas. Esses povos têm alternativas a mostrar, eles têm alternativas e soluções para essas situações. O problema é escutá-los. O problema que essas grandes empresas do Estado têm, o problema é de escutá-los, enfim. Preferem tampar os ouvidos e a única alternativa que se tem é realmente se rebelar. Pode passar, Nicolas, por favor. E eu vou falar muito rapidamente, para não comer muito, sobre o impacto sobre o tom dos eixos. A gente estudou a questão da mina de Santa Ana, no Peru. Essa mina, ela tem a mina de prata, e o governo peruano autorizou que a empresa canadense Deer Creek fizesse a exploração. E existe uma população, uma comunidade tradicional lá, que é o povo Aimará, e esse povo contra. Foram muitas de luta, foi muita resistência, e foi bastante violento, porque eles não eram ouvidos, então não restou nada além do que? De fechar a estrada, invadir prédios públicos, queimar pneu, e, obviamente, o governo criminalizou e veio de frente com tudo, com a sua força policial, e, bom, o resultado é que foram 36 mortes, mais vários feridos, e a gente considera
um caso, apesar de tudo, bem sucedido, porque a exploração realmente foi interrompida, nunca nem começou, na verdade, então não aconteceu, mas foi muito sofrida. E esse evento ficou conhecido como Aymarazu. Pode passar, Nicolas, por favor. Eu trouxe imagens, são imagens reais do Aymarazu, do povo Aymará se rebelando, fazendo protestos e pedindo para parar a exploração da mina, que esse tipo de exploração dizima povos, né? Dizima comunidades, dizima cada eixo daquele que eu comentei, porque é o que o ecologismo nos fala. Os mais pobres ficam com o ônus todo dessa exploração. O bônus vai para a empresa, vai para o Canadá, essa empresa é canadense, vai para os Estados Unidos, vai para outros países que não na América Latina. E quem sofre são as populações que estão lá desde sempre e sabem cuidar da terra, manejam a terra e tem de repente vem sua água contaminada, não tem mais solo para plantar, e tudo isso é uma arbitrária. Então, eles sequer colhem os louros dessas... Não existe isso. É o contrário, são populações que são totalmente atingidas. Então, é isso. Tentei falar de uma forma muito breve sobre a ilha. Quem tiver mais curiosidade, querer mais informações sobre o GRISUS, sobre a cartilha, está no nosso site. E podem entrar em contato com a gente também, que a gente é super aberto. E, por fim, eu queria agradecer a oportunidade de novo de estar aqui para essa discussão acadêmica, né? Como eu estava conversando antes com o pessoal aqui da mesa, a gente não faz ciência morrer. Então, é isso. Obrigada. Bom, muito obrigada, Larissa. Parabéns pela apresentação. Trabalho fantástico, né? E fiquei com muita vontade de... Não conheci o GRISUL e estou realmente muito interessada. Agora eu vou passar as perguntas que foram feitas, né, para vocês. E cada um de vocês vai ter em torno de 2 minutos, né, para fazer as suas respostas. Para o professor Vlad, nós temos 2 questões, né? Nós temos de Alex Venâncio. Ele pergunta como relacionar o direito à terra com o direito à cidade, sem entrar no contexto das cidades como local de exploração desordenada e desenfreada. Também para o professor Vladimir, Raíssa pergunta: foi falado sobre o desafio da museologia tratar dessas questões. Quais seriam os desafios mais urgentes que a museologia precisa dar mais atenção? Como a pandemia alterou ou ampliou estes desafios? Aí... Eu falo agora? Eu acredito que sim, né? Daí, após, a gente passa para as outras, né? Como preferirem. Bom, vou falar então rapidinho para poder ouvir as colegas. Olha, desafios para a museologia existem aos milhares, né? A princípio, começar a não ter tanto foco sobre museus, objetos, etc., né? Eu gosto daquela frase, daquela provocação, daquela proposição do Oiticica, nos anos 60, que museu é o mundo. Então, eu acho que o grande desafio para o museólogo hoje é compreender que a vida em si é museal, a vida tem musealidade, e não é preciso que as coisas sejam patrimonializadas no sentido estatal, no sentido jurídico, e ir para um museu para que a gente possa, de alguma forma, trabalhar com esse material. A minha grande vontade e o meu grande desejo é ver a museologia mais próxima da geografia humana, da antropologia, da psicologia social, e ser capaz de ir a campo, ser capaz de ir ao território.
Então, dentro desses desafios, tem todas as lutas por direitos que a gente vem observando ao longo da segunda metade do século XX. Né? O século XX, a segunda metade do século XX é o século da luta e consolidação dos direitos sociais, humanos, ambientais. Então, todas essas lutas, e ao lado dessa capacidade de ir a campo, de ir ao território, eu acho que são os grandes desafios. Um terceiro grande desafio, obviamente, com essa pandemia, é justamente a digitalização do mundo. Né? Então, a gente está muito fortemente acostumado e preparado para trabalhar com acervos e público in loco, né? Se relacionando com objetos concretos em espaços físicos, e a pandemia nos impôs olharmos com outros olhos, com olhos de quem quer ver, o mundo digital, né? E como fazer disso uma força, como fazer disso uma potência de trabalho. Obviamente, por exemplo, esses encontros como o nosso de hoje vieram efetivamente para ficar, né? Então, muito dificilmente eu acho que conseguiremos ter eventos físicos acontecendo e cada vez mais encontros virtuais, possibilitando esses encontros de pessoas do mundo inteiro numa sala virtual para discutir as questões mais prementes. Então, eu arriscaria dizer, para mim, pelo menos, que os 3 grandes desafios para a museologia são esses: saber ir a campo, ser mais antropólogo, ser mais geógrafo, ser mais psicólogo social e saber ir a campo, não ficar preso ao espaço físico somente dos museus, a questão do mundo digital, e seguir trabalhando com a salvaguarda e a ampliação dos direitos, porque isso vem sendo, obviamente, questionado, solapado, destruído cotidianamente, né? Então, fazer desse luto diário luta, né? Agora, direito à terra, direito à cidade, eu acho que segue dentro dessa questão da luta por direitos, né? Ao fim e ao cabo, eu acho que o cerne da minha singela fala, perto do trabalho maravilhoso que seguiram, os trabalhos maravilhosos que seguiram da Natália e da Larissa e da Enara, eu acho que sermos capazes de voltar a discutir o modo de produção. A gente simplesmente parou de falar do modo de produção, né? Evidentemente, o capitalismo venceu, a gente sabe disso, ele se globalizou, qualquer solução será dada dentro e contra, né? Não existe mais o fora para sonharmos, qualquer solução está dentro, mas a gente simplesmente deixou de discutir modo de produção. A gente busca alternativas, busca soluções aos problemas concretos, porque eles são aos borbotões, sem sombra de dúvida, mas, ao fim e ao cabo, o cerne do problema é que nós construímos, ao longo desses últimos séculos, um modo de produção que destrói a vida, simplesmente destrói a vida, baseado em exploração, e que nos impede do direito à terra e, no fundo, nos impede ao direito à cidade, né? Com toda essa discussão pró-direito à terra, pró-direito à cidade, pró-direito aos direitos, foi tudo solapado, vem sendo solapado insistentemente, porque, de pano de fundo, a gente tem uma forma de produzir a vida e o mundo que é baseada na exploração, é baseada na extração das coisas do planeta, na extração da vida, na extração da terra, né? Então, voltar a discutir o modo de produção sem medo de ser taxado de comunista, como se ser comunista, como ser defensor de uma ética do comum fosse um problema. O problema foi a forma histórica como o comunismo se construiu, se transformou nesse socialismo de Estado, nesse capitalismo de Estado. Isso é um problema. Mas a defesa do comum, a defesa desse bem
dessa forma de domínio, essa forma proprietária que foi excluída da modernidade em prol da defesa do público e do privado, né? Dessa dicotomia, excluindo a ideia do coletivo, do comprometimento com o coletivo, voltar a discutir modo de produção, voltar a discutir direitos comuns, direitos coletivos é necessário. Então, eu acho que desafios para a museologia são imensos, né? A começar a sair da nossa zona de conforto, que é o objeto, né? Mas qualquer coisa eu posso complementar. Obrigado. Muito obrigada, professor. Agora vou passar as perguntas que foram feitas para a Natália. Nós temos 4 perguntas, aí você pode responder conforme for mais confortável, no caso. A primeira pergunta é de Vini de Oretei. Ela pergunta: como o Estado está inserido na manutenção desta lógica capitalista e do agronegócio? Matheus Arcanjo pergunta: eu gostaria de melhor compreender a noção de modernização conservadora, Natália. Alex Venâncio pergunta: Natália, como as mídias alternativas colaboraram nas reivindicações? Se é que alguma mídia independente de maior alcance se interessa. E, por fim, Raíssa Lisboa pergunta: é impossível não lembrar de Agro é Pop. Como podemos avaliar esta mensagem coexistindo com reportagens cada vez mais frequentes sobre as queimadas com críticas ao governo? Me parece um paradoxo. Bom, deixa eu ver se eu consigo responder as 4 perguntas e vou começar sobre essa questão de como o Estado está inserido na lógica capitalista e do agronegócio. Falando especificamente da nossa realidade lá no estado do Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele é um estado em extensão territorial relativamente pequeno, né? Por exemplo, comparado a outros estados, como Minas Gerais, por exemplo. E aí, quando na década de 1960 e 1970, que já existiam comprovadamente, talvez não esse número exato que nós temos hoje, mas 10 mil famílias coexistindo em um campesinato em territórios quilombolas e também uma população indígena que foi dizimada, e o Estado ele simplesmente coloca as terras como devolutas, ou seja, ele diz que naquelas terras não há produção e não há nenhum tipo de participação humana, ele abre de forma consciente, porque nós temos estudos de que havia-se a ciência da existência de povos indígenas e quilombolas naquelas terras, e ainda assim o Estado declara o território como devoluto, justamente num momento em que o governo militar estava trabalhando essa história da modernização da agricultura brasileira. O Estado ele deixa muito claro qual é a sua postura diante dessa tradição e dessa história do agronegócio. Isso lá na década de 1970. Nos dias atuais, e aí a gente tem vários pontos que a gente pode chegar a esse resultado, porque quando o Estado ele não garante o direito das populações, ele não reconhece os direitos, ele simplesmente silencia as lutas. Quando os povos quilombolas não têm acesso à educação, a saneamento básico, a infraestrutura para desenvolver a sua agricultura familiar, o Estado, e em contrapartida, o Estado subsidia o agronegócio, principalmente o agronegócio internacional, ele está diretamente aliado a esse projeto de agricultura internacional, né? Porque, como já foi falado,
os nossos territórios aqui, eles não passam de uma grande fazenda, né? Nós somos uma grande plantação e que sofre todas as mazelas de agricultura, de pecuária, enquanto nós exportamos todo tipo de matéria-prima e ficamos aqui dentro com o que sobra e ainda pagando a preços muito caros, né? Exemplo claro, esses dias mesmo eu estava ouvindo falar, alguém estava perguntando por que o arroz estava tão caro se a gente produzia arroz. E aí saiu uma matéria no jornal explicando disso, né? Que o arroz ele era exportado, então valia mais a pena exportar o arroz. E aí a gente tinha que comprar arroz de outros países e aí vinha muito caro. Então, assim, essa lógica de manutenção de Brasil continuar como um país ainda colônia, né? Assim, ainda somos colônias da Europa, ainda somos colônias da Ásia e estamos aqui a serviço. Quando fala da questão da modernização conservadora, que foi a segunda pergunta, esse era um título que foi usado pelo governo militar. Né, o governo militar, e hoje, apesar de não termos declaradamente um governo militar eleito, mas alguém que está aí o tempo todo enaltecendo o militarismo, eles adoram essa questão do conservador, né, de trabalhar. Então, a ideia deles era vamos modernizar, e aí modernizar significava trazer grandes empresas para o Brasil, com muitos incentivos para que essas empresas se instalassem aqui, porque nós teríamos mão de obra barata. Então, daí a ideia do conservador. Eles queriam modernizar, mas não partir para o anarquismo, né? Ou para algo tipo comum de comunista. Então, por isso que o governo militar utilizava esse termo de modernização conservadora. Era para modernizar, mas para manter o Brasil e a pátria, né, sobre o controle. A terceira pergunta, eu confesso que eu me perdi, eu não lembro, eu vou tentar responder. A quarta eu tentei anotar, mas não consegui. Sobre a quarta, quando fala dessa questão, dessa propaganda do agro é pop, vou dar um exemplo muito pessoal. Eu tenho um filho de 5 anos e quando ele tinha, sei lá, acho que 3 aninhos, né, que ele começou a meio que entender mesmo e a ver a TV, toda vez que passava essa propaganda do Agropop, Agrotech, ele parava. Isso desenvolvia nele, isso chamava nele uma atenção da musiquinha, da maneira, das frases cadenciadas e de mostrando que o agro está em tudo, né? O agro está na geladeira, o agro está na roupa que você veste, no arroz que você come, ou seja, como é importante o agronegócio para o Brasil, trazendo a mensagem de que, sim, termos grandes fazendas, grandes plantações de soja é importante. Sim, trabalharmos com a mineração. Lá no meu estado também nós temos grandes empresas mineradoras e que nós sofremos muito com todo o processo de mineração e de poluição atmosférica. E aí, eu até na época, eu lembro que eu trabalhei um artigo que falava justamente disso, desse papel da mídia. Esse comercial que foi feito, ele foi feito pelo Grupo Globo, né? E aí a parte publicitária foi uma encomenda da bancada ruralista para o Grupo Globo, e aí é um comercial extremamente bem feito. E aí você tem, por um lado, quando a gente fala, e acho que alguém falou, acho que na pergunta veio isso, quando fala dessa questão de todo o processo de queimadas que o território brasileiro vem sofrendo, a Amazônia, Pantanal, e por outro lado, e aí isso é noticiado nos veículos, nos conglomerados de mídia, mas nos intervalos a gente passa uma propaganda como essa, em horários nobres, onde as pessoas estão sentadas na frente da televisão, que por mais que a internet esteja aí, que hoje todo mundo tem acesso, que hoje todo mundo tem a possibilidade, todo mundo, entre aspas e aspas, bem grandes, né? Mas um acesso maior, porque nem todo mundo no Brasil tem acesso à internet, por mais que isso pareça absurdo para algumas pessoas, você tem no maior veículo de comunicação de massa, um comercial que fica passando a mensagem para as pessoas de que agro é importante, de que o agro faz parte da sua vida,
por mais que eu traga num produto jornalístico de que estão acontecendo queimadas no Pantanal, ao mesmo tempo eu estou falando, olha, está queimando, mas é importante você ter muito gado, é importante você acabar com a Mata Atlântica, é importante, então, é muito aquela coisa do morde e assopra, sabe? Eu faço meia-culpa do jornalismo, eu, enquanto jornalista, olha, eu digo para você, olha, tá vendo? A gente está dizendo que as queimadas no Pantanal estão acontecendo, então eu estou trazendo a informação, até porque não dá para simplesmente desconsiderar uma informação como essa. Mas qual é o tipo de narrativa que eu estou construindo para te dizer que existem queimadas no Pantanal, que existem queimadas na Amazônia? E aí, o que eu falo? Quando eu termino de passar uma matéria de uma queimada, entra um intervalo e eu entro com um comercial como esse. Então, a gente tem que pensar que para as pessoas que estão do outro lado, e a TV fala com todo tipo de pessoa, nem todas as pessoas estão preparadas para ter um olhar crítico sobre os discursos que estão sendo construídos. E eu estou para dizer que eu não estou falando de pessoas muito simples ou de que tiveram pouco acesso aos estudos. Eu estou falando de pessoas ditas estudadas e letradas que sentam na frente daquilo e ouvem e falam, nossa, realmente, o que é uma poluição atmosférica perto da geração de empregos que determinada empresa está gerando no meu estado? Porque se essa empresa for embora, vai ter toda uma cadeia produtiva que vai ser desfavorecida ou que vai ser desabastecida em função... Então, dá para a gente conviver perfeitamente com as poluições e com a degradação do solo, com a degradação ambiental. Então, é muito complicado, assim, você pensar que os veículos de comunicação, eles trabalham, sim, para a manutenção desse discurso do agronegócio. Agora eu falei de veículos de comunicação, eu lembrei que acho que a terceira pergunta fala sobre veículos alternativos, sobre a mídia alternativa. Lá no meu estado mesmo, nós temos 2 poucos veículos que lutam e resistem para fazer um jornalismo alternativo, e a gente sabe que fazer jornalismo e alternativo no Brasil, principalmente num estado como o Espírito Santo, que é um estado pequeno, é muito difícil, porque você tem de diversos lados forças muito proeminentes tentando evitar com que essas informações saiam. E aí, jornalismo independente é jornalismo que não tem verba, que não tem recurso, que não consegue estar... Então, pensando, por exemplo, nós estamos na região metropolitana e até a da Grande Vitória, de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, até o território quilombola, lá em São Mateus e Conceição, são mais de 200 quilômetros. Então, você conseguir cobrir, e são comunidades que estão muito distantes, às vezes o acesso a telefone e à internet é difícil, então é preciso um deslocamento para que você faça a cobertura de forma que você ouça o lado que está sendo criminalizado, ou o lado que está sendo silenciado. Então, acaba sendo muito difícil, é um processo mesmo de luta e de resistência de fazer um jornalismo alternativo no Brasil. Bom, eu acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigada, Natália. Realmente a questão que havia sido feita, a pergunta pelo Alex, era justamente sobre a participação das mídias alternativas. E desculpe que eu acho que eu falei rápido demais, né? Mas eu até queria acrescentar, né, nesse momento, que você falando me fez pensar muito que existe uma distinção, né, entre um discurso que tenta desvincular o agronegócio do governo, né, e com isso também existe essa desassociação de culpabilizar o agronegócio e todas essas questões atreladas, né, é o que eu acabei refletindo a respeito. Bom, vamos passar para as questões que foram feitas para as últimas, para o pessoal do GRISU, né? Aí eu não sei qual das duas vai optar por responder, ou, né, podem responder juntas, enfim. A Júlia Maier pergunta: o GRISU tem alguma barreira institucional ou política na academia para realizar suas pesquisas? E Raíssa Lisboa pergunta:
Aproveitando a pergunta de Júlia, fiquei curiosa para entender um pouco mais de como funciona a colaboração no GRISUL. São essas as questões. Obrigada. Eu acho que como são perguntas mais gerais, Larissa, se você quiser, eu respondo. Pode ser? Tá bom. Bom, eu achei muito interessante a mesa, gostei muito das falas de todos vocês. Eu acho que estamos tratando com questões bem interrelacionadas e essenciais para repensar, sim, o modelo de desenvolvimento, o modo de produção, a forma como nós cuidamos a terra, e escutamos aqueles que, de fato, estão cuidando da terra há muito tempo e vêm sendo criminalizados justamente por isso, pela defesa do território, mas também a defesa da nossa terra, no final das contas, contra um modelo de produção extrativista que realmente está destruindo o nosso planeta. Então, trazer essas vozes, tentar contar a história, a nossa história de outra maneira, através dessas vozes que vêm sendo apagadas há tanto tempo, é um trabalho essencial que eu realmente parabenizo vocês pelas pesquisas que vocês estão fazendo. Em relação às perguntas sobre o GRISUL vem trabalhando já há bastante tempo na área de pesquisa, e vem recebendo apoios muito importantes, principalmente no âmbito global. Eu fui coordenadora durante um tempo do grupo de trabalho de cooperação Sul-Sul e modelos de desenvolvimento da CLACSO, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Era um grupo de trabalho no qual estavam presentes pesquisadores de mais de 20 países da América Latina. Isso dá um apoio às pesquisas que nós realizamos, que é importante, principalmente quando o contexto nacional se encontra tão fechado a esses olhares. Por outro lado, essa pesquisa que nós apresentamos, que teve como um dos resultados a PACHA, esse material que a Larissa apresentou, recebeu também apoio do jovem cientista do nosso estado, da FAPERJ. Ou seja, de fato, existia um apoio institucional e um financiamento também para a realização dessa pesquisa. É claro que isso foi num contexto prévio ao atual, e que nos últimos tempos as pesquisadoras do GRISUL se enfrentaram com essa questão de continuaremos trabalhando estas questões diante das ameaças, das pressões que vem sendo, que estamos conhecendo na academia, e resolvemos que o nosso compromisso com a pesquisa e com o tema era maior do que essas pressões que começávamos a receber. Realmente continuamos acreditando que são temas que precisam ser colocados em cima da mesa. Tem muitos coletivos no Brasil que estão debatendo hoje uma transição ecossocial, e essa é uma conversa na qual nós queremos continuar participando. Sobre a participação no GRISUL, que era outra das perguntas que foram feitas, eu acabo de retomar as atividades. Eu passei um ano de licença para tratar de assuntos pessoais, e vamos recomeçar agora, em fevereiro, com muita energia, com muita vontade, estamos com muitas saudades, e com várias ideias para relançar as atividades do GRISUL. Então, por enquanto, eu não tenho capacidade de convidar vocês especificamente a algum evento, alguma atividade, mas sim a ficar de olho no site, a ficar de olho no nosso Facebook, porque daqui a pouquinho vamos relançar as atividades, e a participação de vocês é muito importante.
Inclusive, eu acho que dentro da Unirio, esse tipo de atividades que foram realizadas, como essa que está sendo realizada, é importante para colocar em diálogo os diversos núcleos, os diversos grupos de pesquisa e ver o que talvez podemos fazer conjuntamente. Então, por enquanto, eu não posso responder essa pergunta, mas fiquem de olho, porque com certeza vai ter atividades para fazer daqui a pouquinho, entre todas. Obrigada. Muito obrigada, Nara, pela sua fala. E nós encerramos esse ciclo de perguntas. E agora já encaminhamos para o nosso encerramento dessa mesa maravilhosa, né? E eu gostaria de verificar se algum dos palestrantes desejaria fazer alguma palavra final de agradecimento. Se estiver, o espaço está aberto. Bom, como eu fui o primeiro a falar, eu queria então só realmente reiterar meu agradecimento e reiterar os meus parabéns ao esforço de todos os envolvidos nesse evento. Tenho certeza que não foi nada fácil migrarem do mundo físico, da sala de exposição, para o mundo digital, uma exposição virtual. Isso, sob um certo aspecto, dá um bug na cabeça de muitos museólogos, mas acho que se saíram muito bem. A mesa, em particular, foi maravilhosa, foi fantástico o trabalho apresentado pela Natália e o trabalho apresentado pela Larissa e pela Eranara. Então, agradeço muito a participação. Bom, eu queria também aproveitar e agradecer também pelo convite. É muito bom quando a gente consegue fazer essa troca, né? A gente aqui no Espírito Santo, vocês no Rio, e o quanto isso fortalece. Eu entendo que para a gente sobreviver a esse período tão difícil de desmonte da educação e da ciência, e que é só no coletivo que a gente vai conseguir sobreviver a tantos ataques todos os dias, de todos os lados, e conseguir nos reinventar dentro desse formato, como o próprio Vladimir falou, ele veio para ficar, assim, por mais que a gente ainda esteja batendo cabeça, a gente ainda esteja trocando a roda do avião com ele em movimento, mas também, por outro lado, eu acho que é uma oportunidade da gente repensar a nossa forma de diálogo, e aí vocês que são dessa área eu não consigo nem falar, gente, museologia, e de quanto é importante isso, porque eu fico pensando na minha própria trajetória, de que eu fui entrar e ter acesso a um museu depois que eu já estava formada em jornalismo, porque antes era muito difícil, de pouco acesso, apesar de ser do Espírito Santo, de estar no Espírito Santo, eu venho do interior de Minas, então, assim, é algo praticamente impensável você falar, vamos numa exposição, vamos num museu. Primeiro que não tem, né? Quando a gente pensa nessas cidades mais interioranas, você não tem isso. Segundo, que o acesso é realmente muito difícil. Então, hoje, quando eu tive a oportunidade de entrar no site da exposição, falei, gente, olha que coisa impressionante, que legal isso, você poder, eu sentei com meu filho, coloquei ele do lado para já começar a inserir ele nessa vida. Então, assim, vocês estão de parabéns, todo o corpo docente, todo o corpo discente, todos os alunos, que eu sei como essa fase, essa reta final, e da expectativa de fazer. Teve alguém que trouxe uma fala falando, quando a gente começa no curso, e a gente sabe que tem essa disciplina de fazer a exposição, de que a gente vai poder colocar a mão na massa e fazer tudo, e aí ter esse sonho frustrado no final, frustrado de não estar fazendo da maneira como que havia sido prometida, mas pode ter certeza que vocês se reinventaram e fizeram algo muito legal. Parabéns e muito obrigada pelo convite. Posso falar? Tá dando para mim?
Não, eu queria agradecer de novo o espaço. É muito bonito ver que, apesar dos pesares, apesar dessa situação tão difícil que no ano passado, apesar desse corte na educação, da ciência, ver como esse acontecendo, sabe? Ver vocês como alunos e professores também unidos na intenção de não deixar, como eu falei, a ciência morrer, pelo contrário, mostrar que a gente vai resistir, enfim, e que nosso trabalho não é para ficar só na academia. Foi muito bacana ver isso também de cada um dos palestrantes aqui que eu tive a dividir a mesa, como eu aprendi. Eu saí, nossa, vi uma pessoa e aprendi muito mais, e saiu. Isso que é o bonito da troca de conhecimento, isso que é o bonito da ciência. E parabenizar muito vocês fizeram um trabalho incrível no meio dessa pandemia, no meio desse furacão, não deixaram a peteca cair, sabe? Se reinventaram, e é isso aí, é desse jeito que a gente vai para o arco e vai continuar fazendo nossas pesquisas e não deixando as pesquisas ser fins em si mesmo, né? Vou levar elas para o mundo, para que elas façam de fato a diferença, porque eu acho que a grande gente é essa, é fazer com que mude alguma coisa, faça repensar, refletir e mude a situação de quem está em vulnerabilidade, principalmente. E agradecer especialmente a Tainá e o Nicolas por terem dado todo o suporte aqui para a gente hoje, para a gente poder estar aqui presente apresentando trabalhos. Muito obrigada. Nicolas quer falar alguma coisa? Quero saber se Rayal também quer falar, quer fazer as considerações finais dela. Nicolas, quer falar primeiro? Pode falar, por o caso. Não, sim, acho que não tem outra palavra melhor do que gratidão, porque está sendo realmente, como vocês bem falaram, uma experiência realmente diferente para a gente. Não era o que a gente imaginava que ia acontecer, mas nós todos da equipe somos muito gratos por estar tendo essa experiência, porque estamos tendo que lidar com questões, lidar com conceitos técnicos, teóricos, que, querendo ou não, serão o futuro, não só da museologia, mas também da toda a profissão, patrimônio, cultura, biologia. Então, eu quero agradecer muito a fala de vocês. Já acompanho o Vladimir há um tempo, nosso professor, mas é sempre bom ouvir de assuntos que a gente não costuma falar diretamente na museologia. Agradeço a Lara, a Enara, Natália e a Andrea por toda essa força de vontade de trocar essa ideia com a gente e participar do nosso projeto. Muito obrigado. Bom, eu queria apenas mais uma vez parabenizar os palestrantes que trouxeram todos, né, em suas falas, um olhar que fala sobre grupos que muitas vezes passam ao largo, infelizmente, da museologia, né, e das preocupações do Estado e do acesso aos direitos. Então, é muito bom que esse espaço seja dado, né? E mais do que isso, eu parabenizo muito, né, a composição dessa mesa, a idealização dos temas, trazer esses palestrantes cujas falas todas se conversam, né, que puderam contribuir de uma forma determinante para que nós estivéssemos aqui nesse momento, nessa tarde que passamos juntos, aprendendo, né, e conhecendo novas realidades. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. E parabenizar muito aos expositores, aos idealizadores dessa exposição maravilhosa, que para mim é um orgulho muito grande, muito especial, porque dentre as idealizadoras existe uma jovem do meu povo, a Vini Dioratei, que muito me orgulha vê-la trabalhando, atuando, se desenvolvendo tanto,
e contribuindo não só para o meu povo, mas para todos os povos indígenas do Brasil. E parabenizo também os demais envolvidos por essa mesa, e agradeço muito a oportunidade de fazer parte desse espaço. E, enfim, me despeço aqui com o meu agradecimento e os meus parabéns por essa maravilhosa experiência. Muito obrigada. Em nome de toda a turma, nós agradecemos a participação dos palestrantes, que, como já foi falado pelo Nicolas, mas eu venho ressaltar, contribuíram para enriquecer o debate da nossa exposição. Esperamos dar continuidade ao que foi debatido aqui nas nossas mídias sociais. Nós contamos com a participação de todos vocês, né? Os palestrantes e as pessoas que estão nos assistindo até agora. Mais uma vez, vamos destacar a importância da participação de vocês. A nossa exposição só acontece a partir da interação de vocês. Não deixe de acessar as nossas mídias sociais no Instagram, @Pindorama Exposicão, Pindorama, tracinho, Exposicão, e no Facebook, Pindorama, a exposição não está... Pindorama, a natureza não está à venda. Agradeço à Escola de Museologia, os professores e alunos da disciplina Museologia e Comunicação 4 e Museologia 6 agradecem a participação de todos. Não deixem de... Acho que a Thalita travou mais uma vez. Então, continuando a finalização, em nome da Escola de Museologia, da disciplina Museologia e Comunicação 4, Museologia 6, mais uma vez, a gente não vai parar de agradecer todo mundo que assistiu a gente até agora e todo mundo que está aqui nessa mesa. Agradecemos muito a presença de todos e sigam nossas redes. O acesso está nas nossas divulgações nas redes, Instagram, Facebook e aqui também no YouTube, na descrição do canal. Então, muito obrigado e até a próxima.